Olá! Eu sou a Amanda, do M Livros, esse é o meu canal no YouTube e seja você muitíssimo bem-vindo ao Mais Uma Vez Atrasado, veja só que loucura, vídeo novo do canal, dessa vez a tag dos 50%, que tá saindo no início de agosto. Pelo menos tá saindo, gente, não reclama, pelo amor de Deus. Aqui a gente segue uma linha de raciocínios que talvez o nosso calendário seja correto e o calendário das outras pessoas seja, na verdade, adiantado, porque todo santo vídeo sai atrasado. Tem 3 semanas já que eu estou postando corretamente toda terça-feira e ainda assim eu tô sempre atrasada, não é mesmo? Eu me sinto aquele coelho branco da Alice, sabe? Que tá o tempo inteiro com aquela raiva, aquele relógio na mão, falando, meu Deus, corre! A vibe é essa. Então, assim, gostaria de fingir que adiantados são os outros e nós estamos no tempo correto. E que o início de agosto é um bom momento para soltar a tag dos 50%, que deveria sair ali mais ou menos no final de julho. Junho, pior ainda. Essa é uma tag que deveria sair no finalzinho de junho, está saindo no início de agosto, mas bem ou mal está saindo, e bem ou mal também, eu coloquei a maior parte dos livros que eu li na época que deveria estar caindo mais ou menos a tag, vai. Enfim, essa é uma tag que foi traduzida, se eu não me engano, pelo GF, um zibilhão de anos atrás. E eu fui tagueada por alguém, me sinto adorável, foi pelo Alec. É sempre o Alec. Eu sinto que a carinha dele deveria ser um evento constante aqui na live, porque eu tô sempre mencionando ele todo santo vídeo. Grandíssimo querido, menino, um bookaholic. Mas enfim, essa é uma tag já um tanto quanto antiga. Se eu não me engano, eu fiz no ano passado, ou fiz algo similar a essa tag. Enfim, tá na hora de fazer mais uma vez. Eu acho que eu trouxe livros muito legais pra mostrar pra vocês. Tô aqui com as perguntas da tag no celular e vou tentar fazer isso de uma forma um pouquinho mais dinâmica, um pouquinho mais rápida, com a intenção de que esse seja o primeiro em 1000 vídeos aqui do canal que não tem 1 hora de duração. Vamos ver se eu consigo, não é mesmo? Eu não sei se é possível. Eu não paro de falar, né? Vocês gostam de ouvir, e aí os vídeos vão ficando gigantescos. Mas esse aqui vai ser rápido, dinâmico, minimamente curtinho. Vamos lá, a primeira pergunta da tag é: qual é o melhor livro que você leu até agora em 2026? Eu pensei um pouco nessa pergunta porque eu achei que eu falaria Gollum e o Gênio. Depois eu comecei a achar que eu falaria Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. E eu cheguei à conclusão de que não foi nenhum dos dois. O melhor livro do ano, pelo menos até o momento, é O Sol é para Todos. Esse aqui é um livro que eu li em fevereiro, na nossa maratona de clássicos. Foi um livro que eu ganhei de presente de aniversário alguns anos atrás, e eu já queria ler há bastante tempo. É um livro que eu tinha muitas expectativas, todo mundo que eu vi lendo a história falava que era muito bom, e agora que eu li, eu posso dizer pra vocês que é de fato muito bom. É o melhor livro que eu li no ano até o momento, e eu acho realmente muito difícil algum outro livro conseguir superar esse livro aqui. O Sol é para Todos é um bom clássico para você iniciar ali na leitura dos clássicos, porque ele tem uma linguagem muito simples e uma história que é fácil de acompanhar. Na verdade, você acaba pegando coisas que estão meio que nas entrelinhas, porque a protagonista não tem idade ainda para entender. Nós temos um livro narrado por uma criança que é a Scott, ou Scout, eu não sei como é que pronuncia, e ela é a filha de um advogado. Ela vive com o pai e com o irmão, e ela tem uma boa vida. Ela é uma menina educada, mas ao mesmo tempo, as pessoas da cidade se preocupam muito com o fato de que ela não tem ali uma figura feminina muito presente, e que ela esteja sendo criada como uma menina muito ameninusada, sabe? Meio rebelde, toda suja andando pela rua, e que ela não se comporta como a menina que ela deveria se comportar. Mas o pai dela, mesmo que receoso por conta dessa questão da falta da figura feminina na vida dela, ele também tá muito seguro de que ele tá criando uma boa menina. Uma garota com valores, uma garota educada, uma boa garota, de uma forma geral. Então nós temos aqui o pai dela, que é o Atticus, se eu não me engano, um grandíssimo querido, um dos maiores pais literários que eu já vi, e ele é, como eu disse, um advogado. Ele acaba então pegando o caso para defender um homem negro na corte que está sendo acusado de violentar uma mulher branca daquela cidade de forma injusta. É certo que ele não fez isso, o Atticus tem certeza que ele não fez isso, e muitas pessoas na cidade também têm certeza de que ele não fez isso. Então por que ele está sendo acusado? Ele está sendo acusado porque o livro se passa em meados de 1920, no sul dos Estados Unidos, e é a palavra de um homem negro, trabalhador, pobre e humilde, contra uma mulher branca, independente das outras características dela. Então, mesmo que o Atticus tenha certeza que ele não fez isso, ele acha muito difícil convencer a corte. E a família acaba começando a sofrer ali uma pequena rebelião dessas pessoas, dessa pequena cidadezinha no sul dos Estados Unidos, porque o Atticus é visto como um traidor da própria raça. É um homem branco que está defendendo um homem negro que está acusado de uma coisa contra uma outra mulher branca. Então, como que o Atticus vai tomar o ponto de vista ali, vai tomar parte do lado de um homem negro? Então, toda essa questão é discutida ali no livro, e a Scout, ela entende, mas ela entende até somente certo ponto.
sabe? Então, exatamente por conta disso, o livro tem uma linguagem muito simples. É contado a partir do ponto de vista dessa criança. Tem muitas outras coisas acontecendo na história, que não somente isso, embora essa seja aqui a parte principal do livro. É um livro que tem uma temática pesada, trata de assuntos delicados, mas ao mesmo tempo é um livro muito simples de se entender e de se acompanhar, sabe? Às vezes você acaba pegando algumas coisas ali na entrelinhas que a própria Scout não pegou, porque ela não tinha idade ainda pra conseguir compreender aquilo tudo. É um livro maravilhoso, sensacional, de longe o melhor livro que eu li esse ano. Eu chorei, eu me emocionei, eu fiquei indignada, eu li em live e eu xinguei um monte de gente ao longo desse livro. Eu acho que vale muito a pena a recomendação, principalmente se você não tem tanto costume de ler clássicos assim, sabe? É um clássico muito simples de ler, realmente. A segunda pergunta da tag é: qual é a melhor continuação que você leu até agora? E aí, com toda certeza, a melhor continuação que eu li até então é Império da Alvorada. Eu sei, é gigantesco, você tá assustado, calma. Só um minutinho, deixa eu te explicar que na verdade nem é tão grande assim. Mentirosa. Império da Alvorada é o terceiro livro da trilogia de Império do Vampiro, né? Então temos Império do Vampiro, Império dos Malditos e aí Império da Alvorada, que lançou esse ano, lançou no mês passado, no mês de julho, se eu não me engano, no dia 10. E sim, ele é muito grande. O livro tem 1088 páginas, se eu não me engano, e na verdade tem uma diagramação que é muito gostosa. Eu tava até pontuando isso pro pessoal. Ele tem muitas páginas que vão pulando ali no meio, né? E a diagramação em si de todas as páginas é muito gostosa. Além de tudo isso, o livro é ilustrado. Eu não sou a maior fã das ilustrações do terceiro livro, eu prefiro as ilustrações do primeiro e do segundo, que tem um traço mais cartoonizado, assim. Aqui é muito realista, e eu não sou a maior fã da arte realista, por favor, não me taque pedra. Eu tenho minhas justificativas. Eu acho que a perseguição desesperada pelo realismo como a forma perfeita de arte, e isso vai em todas as mídias, tá? Não somente em desenhos e pinturas, mas em esculturas, etc. Eu sinto que é um pouco da morte da originalidade da arte. Eu acho que existem muitos outros traços e muitos outros tipos de desenhos ou pinturas ou enfim, que não são voltados para o realismo e são sensacionais. Mas essa procura pelo realismo como sendo a forma final, sabe? O perfeito, o 100%, eu sinto que mata um pouco de todas as outras artes. E eu não sou a maior fã das artes aqui do terceiro livro, que são artes mais voltadas realmente para um quê mais realista, assim. São bonitas, sim, mas dito isso, deixando isso um pouquinho à parte, o livro é sensacional. Eu sinto que Império da Alvorada, embora não fosse o que eu esperava pro final, eu tinha certeza de que o final seria um final muito específico, assim como eu tinha certeza de que a Guerra da Papoula terminaria de uma forma muito específica, desde o primeiro livro, mas quando chegou no terceiro, eu tinha certeza. O final da Guerra da Papoula é esse aqui, porque esse é o único final possível. E eu também achei que seria a mesma coisa com o Império do Vampiro, e não é exatamente isso. Na verdade, esse livro aqui caminha para um final muito distinto do que eu imaginava, o que não é necessariamente uma coisa ruim, mas eu estou fazendo as minhas pazes com ele, porque eu já estava preparada psicologicamente para o final que eu não só queria, mas como eu achava que a série precisava. De uma forma ou de outra, eu acho que Império da Alvorada é o melhor livro da trilogia. O melhor livro da trilogia, não. Mas é a melhor continuação que eu li esse ano. O melhor livro da trilogia é o primeiro, com toda certeza. Eu chorei horrores, eu gargalhei, eu me diverti muito. Eu li em live com o pessoal também. Tivemos uma maratona de Império do Vampiro. Foi sensacional, foi tudo de bom, foi incrível, foi tudo, foi maravilhoso. E eu acho que você deveria participar da nossa próxima maratona. Não sei se esse vídeo sai a tempo, eu acho que sim. Mas temos a maratona de Estilhaço-me pra começar no mês que vem. Eu acho que a maratona de Estilhaço-me vai chegar aos pés da de Império do Vampiro? Não. Nem da de Trono de Vidro, nem da de Nárnia. Eu tenho pouquíssimas expectativas com a série de Estilhaço-me, sendo honesta com vocês. Mas eu acho que ainda assim vai ser divertido. De qualquer forma, Império da Alvorada, com toda certeza, a melhor continuação que eu li esse ano. A terceira pergunta é se há algum lançamento do primeiro semestre que eu não li, mas eu gostaria de ter lido. E sim, tem 1 milhão. Eu fui inventando ali maratonas e outras coisas, entrei com os livros do Clube do Livro e fui caindo na de vocês e botando livros que nem na minha meta de leitura estavam. Fiz uma maratona de Desencalhados, lendo livros que lançaram há 10 anos atrás. O que lançou esse ano mesmo, na verdade, eu li pouquíssimo. Mas então, um livro que eu gostaria de ter lido, que era um lançamento do início do ano e que eu não li até agora, foi Juramentados. Esse aqui, se eu não me engano, lançou em fevereiro, gente. Eu não tenho muita certeza dessa informação. Posso estar aqui criando? Talvez tenha até lançado no ano passado. Eu acho que lançou no ano passado, não lançou. Mas eu recebi esse ano. Posso considerar? Vocês vão tirar aqui a minha carteirinha de leitora? Eu vou considerar, tá? Juramentados é o terceiro livro de Lendários. Aí temos Lendários, marcada com sangue.
Então, Juramentados. Eu li Lendários e eu gostei muito, se eu não me engano, inclusive favoritei Lendários. Não favoritei Marcada com Sangue, embora eu também goste bastante. E aí, Juramentados tá aqui. Só que o que acontece? Eu li Lendários, acho que uns 3 anos atrás, por aí. E eu li Marcada com Sangue uns 2 anos atrás, por aí também. E aí eu sinto que a história era complexa demais pra eu conseguir lembrar 100% tudo que acontecia ali sem reler. Eu não sei se eu consigo pegar esse livro aqui fingindo que eu li os outros na semana passada. Só que esse aqui é grossinho, né? Os outros também, meu bem. Se eu tiver que reler os outros 2 livros, eu preciso me organizar com umas 2 semanas aí pra conseguir fazer essa façanha. E aí, Juramentados está sendo, né, chutado pra frente já tem ali muitos meses. Eu quero ler, eu tenho certeza de que vai ser maravilhoso. A arte da capa, inclusive, tá belíssima. Eu acho que é a mesma arte da capa de quem fez o primeiro livro, né? A capa do primeiro livro e não do segundo, que eu não gosto tanto assim. A arte da capa tá belíssima. Eu tô ansiosa pela continuação. Tem, se eu não me engano, um 4º livro, ou um 5º também. Toda vez que eu falo sobre lendários, alguém acrescenta um livro na narrativa. Quando eu peguei pra ler, era uma trilogia. Hoje em dia, eu já acho que são 5. Olha o Alec brigando comigo que eu não tô respondendo ele. Vou mandar foto de vocês. Em algum momento desse ano, eu ainda gostaria de fazer isso. Talvez se eu conseguir encontrar um bom resumo de Lendários e Marcada com Sangue, daí eu pego, então, os Juramentados pra ler. Mas se não for possível, possivelmente eu vou jogar Juramentados pro ano que vem. Eu quero ler esse ano ainda. Se eu puder, se der certo, não vai dar, mas eu gostaria. Tô passando fome. Por que os biscoitos vêm embalados individualmente? Cookies de alpino. A 4ª pergunta é sobre o livro mais aguardado do 2º semestre. E aí vem aqui, mais uma vez, uma informação interessante, que é, eu não tenho certeza se vai lançar ainda esse ano, mas eu acho que ia. Todo ano, geralmente, eu vou no Vem Aí da Record, esse ano eu não consegui ir. E aí eu não lembro se eu peguei todas as informações do que vinha aí ao longo desse ano. Mas se eu não me engano, vai lançar esse ano em algum momento, 3 Almas Arruinadas, que é a continuação de 5 Lâminas Partidas. Daí tem 5 Lâminas Partidas, 4 alguma coisa, tá aqui também. E aí o 3º livro, que é o final da trilogia, vai lançar esse ano. Eu não li ainda o 2º livro, que é 4 alguma coisa, porque exatamente eu sabia que o 3º ainda ia lançar esse ano. E aí se eu tiver que reler o primeiro, e eu quero reler o primeiro, eu gostei muito, muito, muito de 5 Lâminas Partidas. A história tá até ainda muito fresca na minha mente, porque eu li no ano passado, mas eu quero reler o primeiro porque ele era muito bom, pô! E aí eu quero ler o primeiro, o 2º e o 3º, quando o 3º lançar, se é que vai lançar ainda esse ano, eu não tenho certeza dessa informação, talvez seja verídica, talvez não seja, fica aí a dúvida. 5 Lâminas Partidas é um livro que tem protagonistas que vão te narrando ali a história, né? O livro é contado do ponto de vista de cada um deles, então tem a galera narrando o livro, nenhum deles são confiáveis. Eu amo o conceito de narrador não confiável, eu amo o conceito de tu tá contando a história pra mim, dentro da tua cabeça, e tu tá mentindo na minha cara! Eu amo, acho incrível, acho extremamente original. Meus livros favoritos, inclusive, são com narradores não confiáveis. E aí, 5 Lâminas Partidas tem uns 20, né? Ninguém que tá te contando aquela história tá te contando a verdade. É todo mundo mentiroso, traidor, safado, cachorro. Eu amo, acho incrível. Li o primeiro livro, gostei bastante, tava ansiosa pro 2º, ele já tá aqui em casa. Eu tenho a capa original, né, e eu tenho a capa com a jacket por cima, que é 3.000 vezes mais bonita. E aí eu quero ler, então, os 3 de novo. Gostaria de fazer isso ainda esse ano? Gostaria. Vai ser possível? Fica a dúvida, né? De vez em quando, do nada, eu boto assim, ó, 600 km numa bike, leio 22 livros no mês. Mentira. Leio 20 livros. Mentira também. Leio 15 livros no mês. E aí tem meses que, assim como esse mês que passou agora, eu li 8. 8 ainda é bastante coisa, mas é menos do que eu gostaria pra meta, né, de leitura que eu tenho e tudo mais. Então, assim, veremos se vai ser possível, mas eu gostaria. Mas não sei se vai ser possível, mas gostaria. O livro que mais te decepcionou esse ano é a 5ª pergunta. Isso aqui é até engraçado, porque se você assistiu qualquer pedaço de vídeo, tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no YouTube, ou sei lá, 10 segundos de live, você me viu reclamando sobre Imperfeitos. Mas eu sinto que essa não é a resposta correta, porque pergunta qual é o livro que mais te decepcionou esse ano. E eu já tinha ciência de que esse livro seria uma merda. Eu tinha 0 expectativas com Imperfeitos, gente. Todo mundo dizia que o livro era ruim, e muitas pessoas diziam que era ruim porque tinham falas problemáticas, né, ao longo da história. Então, não é uma questão mais de opinião, eu acho, sabe? É uma questão de realmente o livro é ruim, ele se desenvolve ruim, ele tem um casal ruim, a química é ruim, a forma como esse casal fica junto no final também é ruim. Todos os momentos em que a protagonista desse livro implora para que o namorado dela ou a irmã dela acredite que ela tá sendo assediada é muito triste. O fato de que a irmã dela não acredita e o namorado dela também não, também me entristece.
No final, que ela tenha se contentado em ficar com esse bofe que não acreditou nela quando ela disse que foi assediada, pra mim, é a coisa mais triste que poderia ter acontecido nessa história. Então, assim, o livro é ruim? Sim. Mas eu esperava que ele fosse bom? Não. Então ele tem como ser o livro que mais me decepcionou? Não. Porque eu já achava que ele era ruim desde o início. Sendo assim, o livro que mais me decepcionou, e eu não consegui achar aqui na estante, eu até separei aqui a pilha, Escafedeu-se. Nem sei se eu já me desfiz do livro. Eu acho que não, gente. Ele só se escafedeu-se mesmo. Quem sabe se escondeu de vergonha, né? Mas enfim. O livro que mais me decepcionou esse ano, muito provavelmente, foi Apanhador no Campo de Centeio. Eu li em fevereiro, para nossa maratona de clássicos também, e eu gostei de quase todos os livros que eu li naquela maratona. Eram clássicos muito bons, clássicos muito interessantes, e O Apanhador no Campo de Centeio era um dos que eu mais queria ler. Isso por N motivos, mas principalmente porque tem todo um rolê por trás desse livro, né? Tem toda a questão de que O Apanhador no Campo de Centeio é livro de cabeceira de gente estranha numa festa muito esquisita, sabe? Uma vibe meio serial killers e stalkers. E eu entendia que tinha um conceito ali, que eu ainda não sabia qual era, né? E que eu precisava entender. Então, quando eu peguei o livro pra ler, não é que eu esperasse que fosse a história mais sensacional da face da Terra, mas eu sinto que O Apanhador no Campo de Centeio é um livro que você só se identifica até uma certa idade. A partir de uma certa idade, aquele livro te irrita. E eu sinto que com quase 30 anos, ele já não é mais pra mim, sabe? Com 28, ele já me irritou profundamente. Talvez tivesse sido um livro que eu fosse gostar se eu tivesse lido adolescente. Quando eu estava com meus 15, 16 anos, extremamente revoltada com a vida, talvez eu tivesse gostado desse livro. Mas a partir daí, ele me irrita em sua totalidade. A forma como o protagonista fala o tempo inteiro, com todas as gírias e cacoetes, me irrita. A forma como o protagonista acha que é o fim do mundo ele precisar estudar, e o quanto os pais dele se preocupam com ele, e toda a questão de perder a inocência e de querer ser um apanhador no campo de centeio. Todas as questões com o livro muito me irritam, sabe? Eu acho difícil você se identificar com o Holden, se eu não me engano, que é o nome do protagonista, quando você tem mais do que 20 anos, talvez. Então, me assusta um pouco a galera com 40, com 35, com 30, olhar e falar assim, caraca, eu leio esse livro e eu me sinto representado. Não deveria. Me preocupa, não me preocupa um tico. Coisa pouca. Era um livro que eu tinha muitas expectativas, eu acabei somente irritada e levemente preocupada também. Não tô dizendo que você não pode gostar de O Apanhador no Campo de Centeio, mas eu acho preocupante você se identificar com o protagonista do Apanhador no Campo de Centeio, não sendo mais um adolescente. Dito isso, eu me decepcionei. Aqui é uma questão de opinião minha mesmo. Eu achei a história chata, eu achei o protagonista insuportavelmente chato, eu achei que ele é extremamente dramático, principalmente considerando ser o garoto que vem de uma família que tem um dinheiro razoável, o suficiente, principalmente, pra continuar pagando escola pra ele, mesmo que ele simplesmente não queira estudar. Muitas coisas me incomodam ali na narrativa, na história de Um Apanhador no Campo de Centeio. Não foi pra mim. Não acho que é um livro que vou manter aqui na estante por muito mais tempo. Embora eu seja apaixonada pela edição que eu tenho, que é da Todavia, se eu não me engano, a capa tá aqui em algum lugar. Eu acho belíssima a capa daquele livro. Mas eu não sei se eu vou ficar com esse livro aqui muito mais tempo. É um bom clássico, eu tenho intenção até de reler um dia, talvez, mas eu acho difícil eu mudar de ideia. Eu provavelmente teria uma opinião diferente sobre O Apanhador no Campo de Centeio se eu tivesse lido antes. Mas agora, depois, eu não acho que esperar mais tempo vai fazer com que a história faça mais sentido pra mim. Dá pra entender? A sexta pergunta é sobre o livro que mais me surpreendeu esse ano, então eu considerei um livro que eu tinha zero expectativas e foi A Fábrica de Lápis Fênix. Aqui, eu tinha zero expectativas porque, sendo sincera, a sinopse não me pega muito, né? A sinopse basicamente fala sobre Mônica Tsai, uma mulher que trabalha com aplicativos de relacionamento em uma empresa pra lá de esquisita, né? Meu Deus. Vamos então vender os dados de todas as pessoas que usam o nosso aplicativo, mas enfim. E ela usa muito o mundo virtual como um escape ali pra lidar com a avó que tá apresentando o início de Alzheimer. Então, ela tem uma avó que sobreviveu a muitas guerras, entre elas a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil Chinesa. E ela tenta fazer ali um contato entre a avó e a prima da avó. E elas se perderam em Xangai muitas e muitas décadas atrás. Então ela acaba encontrando uma mulher que conhece a prima da avó, e assim elas formam ali um contato, e a avó dela não parece estar muito ansiosa por esse contato. E basicamente a sinopse é essa. Eu olhei e falei assim, não sei se parece um grande livro. Mônica não me parece uma grande pessoa e a história não me promete muito. Eu favoritei esse livro, ele é sensacional. E aí eu vou tentar te dizer aqui o que a sinopse não te disse e que pode fazer com que você se interesse muito mais por essa história. A avó da nossa protagonista, que sim, é muito chata, ignora a Mônica. Ela é um ponto importante aqui da história, mas ela não é o ponto principal. Ela era uma mulher que trabalhava, assim como a mãe, a tia e a prima, na fábrica de lápis Fênix.
A fábrica de lápis Fênix existia em Xangai durante a Segunda Guerra Mundial e vendia lápis. Lápis de muita qualidade, sim, na época que as pessoas escreviam muitas cartas, não é mesmo? Mas a questão sobre a fábrica não é essa. A questão é que isso também era, além de um comércio, uma organização meio que de família, assim. Elas tinham um poder, elas conseguiam absorver o grafite daqueles lápis, e até dá pra ver aqui no início, ó, alguém, eu não sei quem é, com um lápis na mão, elas conseguem absorver o grafite daquele lápis no sangue, e assim elas conseguem saber tudo que foi escrito com aquele lápis em si. E elas conseguem restaurar ou não o que foi escrito. Então elas podem somente absorver aquelas histórias, ou elas podem reescrever, sangrar aquilo tudo em um papel, e ter então por escrito tudo que foi escrito com aquele lápis. Qual é a questão aqui? Estamos considerando um contexto de uma guerra mundial. Então, durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil Chinesa, elas eram usadas pelo governo para conseguir encontrar pessoas ao redor delas, ali naquela pequena cidadezinha, naquele pequeno lugar, que pudessem possivelmente estar tramando contra o governo. Ou seja, elas vendiam tal qual ratos às pessoas ao redor delas, não porque elas queriam, mas porque o país inteiro estava passando fome e era a única forma que elas tinham de arrumar comida para a família. Então, tinha toda uma questão de inflação para se considerar e toda a questão de quão difícil era conseguir alimento, estar segura naquela época, e era uma família composta somente por 4 mulheres, afinal, os maridos das 2 irmãs mais velhas, né, as tias nesse caso, estavam servindo a guerra. E assim, elas trabalhavam então com um sistema de que você poderia devolver o cotoquinho do seu lápis quando ele estivesse acabando e ganhar meio que um cupom de desconto para comprar mais lápis. Assim, elas conseguiam absorver essas histórias, sangrar essas histórias e vender essas pessoas que poderiam ou não estar tendo pensamentos sobre trair ali o país ou alguns questionamentos políticos, realmente, uma questão muito de ditadura no meio de tudo isso. E aí nós temos essa senhora, que agora já é uma senhorinha, né, ou seja, ela sobrevive a isso tudo, e aparentemente a prima dela sobrevive também, e alguma coisa separou elas muito tempo atrás. Mas você não sabe ainda o que que é. E tem toda uma questão muito delicada acontecendo ali. Já é uma senhora idosa, com Alzheimer, que não quer contar para a neta, no caso a Mônica, sobre esse poder da família, sobre como isso foi sugando a vida delas aos poucos. Tudo isso num contexto de guerra, de muito sofrimento, de muita fome. Então o livro trata de assuntos muito delicados e traz também uma perspectiva muito diferente do que a gente está acostumado a ver no realismo mágico, né, que é o que nós temos aqui. Nós temos um contexto político muito grande, envolvido com pequenos toques de fantasia. Cara, a Fábrica de Lápis Fênix é sensacional, e eu tenho certeza que é diferente de qualquer livro que você já pegou para ler. Tanto pela questão de realismo mágico, que eu gosto bastante, e eu sinto que a gente não indica tantos livros assim de realismo mágico, quanto pelo todo o contexto histórico que cerca a história, por ser um livro muito triste, eu chorei horrores lendo esse aqui. O livro é maravilhoso, é sensacional. É uma história um pouquinho mais densa? Sim. É um pouquinho mais pesado, talvez você não consiga ler esse livro inteiro de uma vez só, mas eu acho que vale muito a pena dar uma chance, e foi o livro que mais me surpreendeu ao longo desse ano, com toda certeza. A 7ª pergunta é se eu tenho um novo autor favorito, e eu acho que eu posso dizer, com 2 livros somente de bagagem, que é o T.J. Klune, o autor de A Casa do Marcerulho e Wolf Song, 2 que eu não li. Eu li Além da Porta Sussurrante e li também A Vida entre Marionetes, que eu gosto muito mais, inclusive. E eu acho que é um autor que escreve exatamente o tipo de livro que eu gosto. É um toque de drama, com um sacode de, meu Deus, a vida real às vezes é assim. Tem um pouco de fantasia, mas nem tanto. Às vezes alguns recontos misturados. Mas tem todo um rolê de, eu vou te fazer chorar, mas você vai ficar feliz por isso, porque você vai ter toda uma lição de moral. Me passa uma vibe meio fábula que eu lia na escola, no Ensino Fundamental 1. Eu sei que não é exatamente isso, mas eu juro que me passa. O primeiro livro, que é A Vida entre Marionetes, pra mim é uma boa mistura entre robôs, sabe o filme Robôs? Esse filme aqui, que eu gosto muito, inclusive, com Pinóquio, sim. Eu acho que mistura muito bem os dois, e de alguma forma, eu juro que eu pego um pouquinho de Tarzan. Já o segundo livro é um livro que fala muito mais sobre o processo de luto, de aceitar o luto, de fazer parte do luto, entender as etapas das coisas que vão acontecendo na vida. São 2 livros que eu gosto bastante. Também é uma leitura um pouquinho mais lenta, porque são livros de fantasia aconchegante, então tem todo aquele rolê de ser bem descritivo, sabe? Eu sinto que os livros do T.J. Klune têm um humor um tanto sádico, meio mórbido, que eu acho muito divertido. Eu li somente 2 livros do autor, sim, mas já é uma escrita que me interessa muito, é um autor que eu já gosto bastante, mesmo somente com 2 livros de bagagem. Inclusive, no final desse ano teremos uma maratona de Coisas Song, que aí é o Wolf Song, e aí o outro Song, e aí o outro Song, e aí o outro Song. Leremos em algum momento esse ano, lá pro final de dezembro, assim, mais ou menos. Vai ser uma maratona natalina,
Sem muito clima de Natal, mas vai ser uma coisa meio natalina. É a maratona que dá pra fazer, gente. Enfim, eu acho que vai ser divertido. E aí eu gostaria de ler os outros livros do autor, mas esse ano eu acho difícil. Em algum momento do ano que vem, vem aí. Número 8. A sua quedinha por um personagem fictício mais recente, Gabriel de Leon. Eu nem acho que é assim que pronuncia Gabriel de Leon. Possivelmente se pronuncia de alguma outra forma, mas eu já me acostumei assim, e dentro da minha cabeça é assim. E é esse homem deliciosíssimo que está aqui, que é o nosso protagonista de Império do Vampiro. Ai, que sabor! Pergunta 9. Seu personagem favorito mais recente? Daí eu acho que é a Astrid, que é a mulher do Gabriel, também em Império do Vampiro. Eu gostei muito dela. Eu queria tão mais pra ela. Eu queria ver muito mais da Astrid ao longo da história. Eu sinto que ela é aquele famoso personagem que assombra a narrativa, sabe? Não sei se vocês já viram esse contexto, assim. É um personagem que não tá vivo durante a maior parte dos livros, ou às vezes já morreu antes sequer dos livros começarem, e ainda assim ele assombra a narrativa. Eu acho que é muita vibe. Eu não vou falar. Vem aí o spoiler de A Guerra da Paponica. Não vou falar. Mas eu sinto que tem vários livros que tem essa vibe de personagem que assombra a narrativa. E eu sinto que a Astrid é o tipo de personagem que assombra a narrativa. Tudo que acontece em Império do Vampiro pra frente se dá por conta da existência da Astrid. Eu gostava tanto dela, eu queria tanto mais da personagem ao longo dos livros. Atualmente é uma das minhas personagens favoritas. Pergunta 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. É difícil encontrar um livro que não me fez chorar nesse primeiro semestre. Possivelmente o livro que eu mais chorei lendo, e aí eu não vou considerar Meu Pé de Laranja Lima, que eu li com a galera do Clube do Livro em fevereiro, porque ele me faz chorar em qualquer momento, né? Todo semestre, inclusive, da minha vida, quando eu pego pra reler, eu choro de novo. Então eu não vou falar Meu Pé de Laranja Lima, porque eu sinto que é um pouco óbvio. Eu vou em Os Esquecidos de Domingo, que é maravilhoso, é sensacional, é delicado. Ai, gente, esse livro é um querido. Foi meu primeiro livro da Valerie Perrin. Eu não li nada dela ainda. Vou ler em algum momento os outros livros, né? Água Fresca para as Flores, 3 e Querida Tia. Não sei exatamente por qual dos 3 pegar agora, começar agora, então se você tiver para me indicar, estarei aceitando. Mas Os Esquecidos de Domingo provavelmente foi o livro que mais me fez chorar. Eu li em live esse aqui, grande parte das minhas leituras, vai. Agora, tanto o Clube do Livro quanto as lives de leitura fazem grande parte das minhas leituras. Geralmente eu leio a maior parte dos livros durante as lives de leitura, né? Afinal, são 3 vezes na semana, às vezes dá mais ou menos ali umas 40 horas de live por semana. Então eu acabo pegando o resto do tempo que eu tenho na minha vida, que é muito pouco, pra fazer as outras coisas, gravar pro YouTube, gravar pro TikTok, editar e etc. Eu acabo não lendo tanto assim fora de live hoje em dia. E esse aqui eu chorei horrores em live. Geralmente, quando eu gosto muito de um livro, eu faço resumão pro pessoal, passo a passo do que aconteceu. E eu resumindo esse livro aqui, eu chorava tanto, mas chorava tanto que eu tinha que levantar, escorrer o nariz e voltar. Bem humilhante. Teles Ah! me reivindicou, faz pose pra foto. Tópico sensível. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Cara, eu acho que. E assim, eu nem tenho físico. Eu li pra uma publi que eu fiz pro Kindle, que era Um Feitiço de Amor, se eu não me engano. Eu não tenho ele físico, então eu não consigo lembrar agora se era Um Feitiço de Amor, O Feitiço do Amor, Um Feitiço de um Amor. É alguma coisa do tipo. É muito divertido. Eu gosto dessa protagonista adulta meio atrapalhada, que já tem ali seus 30 e poucos anos e ainda assim tá tentando achar o rumo da vida, que é boba, é um pouco tonha às vezes, sim, eu sei, mas principalmente que ainda tá pegando o rumo das coisas, sabe? Eu sinto que a protagonista desse livro, ela é um pouco destrambelhada, ela é um pouco azarada, sim, mas torna tudo mais real, sabe? Parece um personagem que eu conheceria, parece uma pessoa que eu seria. Eu adorei esse livro. Eu dei altas gargalhadas lendo. Sim, é um pouco bobo, mas eu achei divertidíssimo, eu gostei bastante. Ele tava disponível no Kindle Unlimited, não sei se ainda tá, mas eu super te recomendo, porque ele é um livro muito divertido. Se eu estivesse em ressaca no momento, com toda certeza teria tirado. Inclusive, eu quero comprar o físico pra ter aqui na estante, porque eu acabo indicando mais os livros pra vocês se eu tenho o físico aqui pra mostrar. Porque se eu só tenho o digital, daí ele tá somente na minha mente, e nela a gente não confia muito. Pergunta de número 12 vai ser a minha desgraça. Qual é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora esse ano? Nenhuma. Eu não assisti nenhum filme esse ano, nenhuma unidade, nenhum filme.
eu mal assisti série. Eu acho que esse ano eu assisti alguns episódios de Fury, que na verdade é um anime, e Full House, se eu não me engano. Eu assisti 3 temporadas ao longo desse ano, e só. Eu quase não assisto adaptação de nada, tanto pra filme quanto pra série, mas não porque eu não quero assistir as adaptações, e sim porque eu quase não assisto filme. Entre todos os meus hobbies, assim, todas as coisas que eu gosto de fazer, entre ver filmes e ver séries e ver animes e ler livros e jogar, eu acabo, né, tendo preferência pra ler livros, sempre tive desde criança, e também pra jogar. E acaba que ver filmes e ver séries caiu no esquecimento. E esse ano eu não fiz isso nenhuma vez. A faculdade está me matando, e quando a faculdade não tá me matando, daí a criação de conteúdo tá. Porque não me sobra tempo mesmo, não por ser assim, o trabalho mais pesado da face da Terra, porque não é. Se algum criador de conteúdo te dizer que é, duvida. Mas enfim, é mais por uma questão de falta de tempo mesmo. Eu gostaria muito, inclusive eu tô fazendo uma lista de animes que eu quero reassistir não, assistir, porque eu quero voltar a assistir animes, e eu peguei várias indicações com vocês. E eu quero sim assistir mais filmes, eu gostaria de fazer uma lista singela esse ano, talvez pra assistir uns 2 ou 3, porque pra quem não assistiu nenhum, 2 ou 3 é muita coisa. Então, eu gostaria de ver, tem algumas adaptações que eu fiquei curiosa, assim, mas eu sequer consigo te mencionar agora, porque elas entram por aqui e saem por aqui. Eu sei que eu não vou ver mesmo, então só passa e vai embora. Eu não assisti nenhuma adaptação literária esse ano. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Eu gostei muito da resenha de A Loja de Feitiços. A resenha de A Loja de Feitiços começava exatamente assim: talvez você queira ler um livro que conta a história de uma planta que tem ansiedade e é bibliotecária e acaba fugindo em algum momento da guerra que está acontecendo na capital e se mudando para uma ilhazinha no fim do mundo, e lá ela decide então, para sobreviver, abrir uma loja de feitiços. Mas como isso é proibido, sob o pretexto de que é uma loja de geleia meio que clandestina. Eu achei divertidaço. E a galera começou a assistir exatamente porque o início, assim, era muito engraçado, né? A protagonista nem é a planta, a protagonista é a Kiela, mas eu sinto que a nossa querida planta, chamada Kais, é muito mais divertida do que a Kiela. Aparentemente, a Loja de Feitiços tem continuação. Eu não sei se a Intrínseca vai trazer as traduções aqui pro Brasil. Eu gostaria também. É aquela vibe de fantasia aconchegante. Eu gosto tanto, eu acho tão divertido. Fica aqui a recomendação. Se você gostou, por exemplo, de Cafés e Lendas, eu acho que você vai gostar de A Loja de Feitiços. Eu não gosto muito da capa, sendo honesta com vocês. Mas ainda assim, pela história, vale a pena. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Eu separei os dois. O livro mais bonito que eu comprei, possivelmente, é Anacrônico, do Antony Magalhães, ou Antony Magalhães. Esse aqui eu comprei para aquele projeto que a gente tá fazendo, de lendo um livro de cada estado do Brasil até o final do ano. E esse aqui, se eu não me engano, é o livro do Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, agora eu não lembro. O livro é sensacional. Eu comprei direto com o autor. Ele tem a pintura aqui lateral, que é muito bonita. A capa também é muito bonita. A parte de trás é muito bonita. Olha só que livro belíssimo! Nossa. Eu ainda não li, eu vou jogar esse aqui possivelmente pra meta de setembro ou pra meta de outubro. Mas o livro é sensacional, a edição é muito bonita. É uma distopia, eu gosto muito de distopia, quero muito ler esse livro aqui. É uma mistura de distopia com afrofuturismo. Eu vou ler em algum momento ao longo dos próximos 2 meses. Agosto não vem aí, mas setembro e outubro possivelmente vem. Agora, pro livro mais bonito que eu ganhei, foi o que eu ganhei de aniversário da Sara, que é uma seguidora aqui do perfil. Beijo, Sara, se você estiver assistindo o vídeo. E ela me deu a edição da Antofágica, meu primeiro livro da Antofágica. A edição da Antofágica de Angústia, do Graciliano Ramos. Meu Deus, caiu minha cartinha. Eu sempre quis ter uma pequena coleção dos livros da Antofágica, porque os livros são belíssimos, as edições são impecáveis. Esse aqui eu já li. Não é nem o meu livro favorito do Graciliano Ramos, mas de longe é a edição mais bonita que eu já vi dos livros da Antofágica. Eu quero ler, possivelmente, de novo em algum momento, porque eu sinto que, embora eu não tenha gostado tanto desse livro assim, quanto eu gostei dos outros livros do Graciliano Ramos, eu ainda gostei muito dele. E assim como eu tenho a intenção de reler Vidas Secas e São Bernardo, eu quero reler Angústia, principalmente nessa edição aqui, né? A edição é ilustrada, é muito, muito bem trabalhada. Nossa, eu acho que é de longe uma das edições mais bonitas da minha estante. A próxima pergunta é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Precisar? Os livros do clube, né? São os únicos que eu realmente preciso ler, e os da maratona também, porque eu prometi pra vocês. Então eu vou falar, na verdade, um que eu quero muito ler até o final do ano, porque os que eu preciso, vocês já sabem, são todos os livros do clube e as maratonas que eu já prometi pra vocês. A maratona de Schlesinger, a maratona de Wolfsong e a maratona de Halloween também. Mas que eu quero muito ler é Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite. Eu tinha um certo preconceito com os livros da Schwab por conta de A Bruxa de Near, que é horroroso, né? Eu não consigo gostar daquele livro por nada
deste mundo. E eu odeio ele em todos os pedaços. E eu acho muito engraçado que Isadora, menina Isa Jabim, gosta muito. E aí eu já sabia, quando ela disse que gostava muito, que eu ia odiar muito. Porque temos esse padrão aqui de gosto completamente distinto. E aí eu li então da Schwab agora Um Tom Mais Escuro de Magia, que é o livro do meu clube do livro. Foi o livro do mês de julho e eu gostei bastante. Inclusive, a reunião do Clube do Livro é daqui a pouquinho. Eu preciso terminar de gravar esse vídeo urgente. E aí, eu gostei daquele livro. Tirei todo o preconceito que eu tinha com os livros da Schwab. Então, temos aqui Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite. E esse aqui eu preciso muito ler, não só porque eu quero tanto, mas também porque eu ganhei 2 deles de presente de aniversário. Eu ganhei um da Juliana, se eu não me engano, e outro de Menino Lufo. E cá estão. Um deles, não sei qual, o outro tá ali no cantinho, guardei um e estou com o outro sassaricando aqui pela casa. Agora que eu sei que eu gosto muito mais dos livros da Schwab do que eu gostava quando eu li A Bruxa de Niar, eu já tenho bem mais expectativas com esse livro aqui. Mas convenhamos, né? É um livro de vampiras sáficas. O que podemos esperar de ruim desse livro? Absolutamente nada. Então é provavelmente o livro que eu mais quero ler ao longo desse ano. Gostaria muito de ler até o final, se der, se possível. A última pergunta, que é a pergunta de número 16, é quem você tagueia, ou seja, quem eu vou marcar aqui na tag pra fazer isso aqui. Sendo sincera, eu não sei se tanta gente que cria conteúdo me acompanha assim aqui pelo YouTube, e aí eu sempre fico na dúvida se as pessoas vão ver ou não. Então, por via das dúvidas, até porque eu não sei quem já gravou a tag dos 50%, eu vou taguear você que tá assistindo e tem um canal na internet. Às vezes você precisa do empurrão pra criar um canal no YouTube. Eu sinto que o YouTube, embora seja o que eu sou menos presente, é o mais divertido de criar. Eu gosto muito de falar, não calo a minha boca, então eu me sinto muito mais livre pra falar aqui no YouTube. Eu sinto que os vídeos são muito mais longos. Não longos, obviamente eles são. Eles são menos dinâmicos, sabe? No YouTube eu consigo falar mais tempo e eu não preciso de tantos cortes pra prender a atenção da galera. Geralmente vocês pegam uma louça pra lavar, uma comida pra fazer, uma casa pra arrumar e ficam aqui me assistindo, e eu acho divertidíssimo gravar pro YouTube. Então talvez você também tenha a intenção, você tem um perfil no TikTok, no Instagram, e sempre quis criar o seu canal no YouTube, então eu acho que você deveria ser tagueado nessa tag, e aí você bota lá, se você fizer, você me marca que eu vou lá aparecer pra assistir seu vídeo também. Essa foi então a tag dos 50%, que saiu um pouquinho atrasado, mas não tão atrasado assim, vai! Estamos ficando no ritmo. Quem sabe o Lidos de Julho sai agora na próxima semana. Seria incrível, nem li tanto livro assim, né? Só sentar e gravar. Talvez venha aí. Hoje eu ainda tenho muita coisa pra fazer, porque tem a reunião do Clube do Livro e eu tenho que começar a enviar as cartas do pessoal do Clube do Livro. Todo mundo recebe todo mês uma cartinha com os marca-páginas daquele mês do Clube do Livro. Se você quiser participar do meu Clube do Livro, que é um tiquinho de livro, falei livros tantas vezes que a palavra agora já não faz mais sentido dentro da minha mente. Se você quiser participar, tem o link aqui na bio, você pode participar, pode procurar lá no Catarse e ver qual pacote que encaixa melhor pra você e participar do nosso Clube do Livro. No mês de agosto leremos Misery, do Stephen King. No próximo mês leremos Flores para Algernon, eu já li, tá no meu top 10 de livros lidos da vida, e agora traumatizarei 140 pessoas no Clube do Livro. E no outro mês, nós leremos... eu esqueci. Saboroso Cadáver. Muito ecléticos, não acha? Eu acho. Se você quiser entrar no Clube do Livro, o link tá aqui na bio. Se você quiser participar das nossas lives de leitura, onde eu leio a grande maioria dos meus livros, temos live toda quarta, sexta e domingo, sempre começando 12h30 lá pela Twitch. Mas se você quiser, você também pode participar das nossas maratonas de leitura. A próxima maratona que a gente tem marcada e agendada é a Maratona de Estilhaço-me, que começa no dia 7 de agosto. E aí temos live todos os dias ao longo da maratona. Então 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Teremos live todos os dias, sempre 12h30 lá na Twitch também. Se você quiser desencalhar Estilhaço-me da sua estante, ou quem sabe pegar pra ler no Kindle Unlimited emprestado, nós estaremos na maratona de dia 7 e eu espero ver você por lá. Muito obrigada por assistir até aqui, achei muito querido da sua parte. Semana que vem, na mesma terça-feira, teremos vídeo novo aqui no YouTube. Já tem 3 terças-feiras seguidas que eu estou postando vídeo por aqui. Acho, inclusive, que agora realmente peguei no tranco. Levei somente 1 ano, veja só que loucura. Deixe um comentário e uma curtida pra saber que você passou por aqui, que você gostou desse vídeo. E eu vejo você no próximo. Até semana que vem.